Estatuto Histórico em jogo. Fiel torcedor votando para presidente ainda esse ano. Nossa, muita coisa. Trava de segurança contra a SAF no Timão. Será que finalmente o bando de loucos vai ter voz na urna? Ou será que é armadilha, né? Ou é só mais uma cortina de fumaça da política do clube? Já já a gente explica o que isso muda no Corinthians. Tudo agora no Corinthians News. Salve, nação corintiana! É um prazer gigante estar aqui para destrinchar os bastidores do Parque São Jorge. Isso aí, deixa o like e se inscreve, porque aqui a Fiel fica por dentro de tudo do Timão sem perder tempo. Bom, o clima lá pelos lados do Parque São Jorge, assim, tá fervendo de um jeito que exige uma lupa da nossa parte, né? Fervendo é pouco. Pois é. A urgência dessa pauta mexe não apenas com o presente imediato do clube, mas dita as regras de sobrevivência do Esporte Clube Corinthians Paulista para as próximas décadas. Para a Assembleia Geral que vai decidir a reforma do Estatuto do clube. Dia 20 de junho de 2026... Uma data-chave. Das 9 da manhã às 5 da tarde, lá na sede social, o associado vai ter que, bater o martelo sobre a modernização de um documento que foi redigido lá atrás, em 2008. E assim, o abismo temporal entre 2008 e 2026 é brutal para o futebol. Totalmente. Outro mundo. Há 18 anos, o Corinthians vivia uma realidade de reconstrução após a queda para a Série B. Não existia a Neoquímica Arena. Nossa, verdade. Não existia a lei da SAF, a Lei Geral do Esporte atual. O mercado de transferências operava com cifras completamente diferentes. Nem se compara. O clube hoje ele fatura na casa do bilhão, mas continua sendo pilotado com manual de instruções tipo da era do Orkut, sabe? Nossa, perfeito. Da era do Orkut é ótimo. E assim, atualizar as regras do jogo não é capricho. É uma questão de não ficar para trás na indústria do futebol. É sobrevivência. Exato. O que chama a atenção nos bastidores, porém, é o método escolhido para decidir esse futuro, né? O rito de votação, no dia 20 de junho, traz uma contradição imensa. É aí que a gente começa a coçar a cabeça. Papel impresso. O associado vai decidir o estatuto do futuro rabiscando papel com caneta, gente. Em pleno 2026. Em pleno 2026. A Fiel tá vendo a tecnologia voar, o mundo inteiro resolvendo a vida pela tela do celular, a inteligência artificial dominando análises de desempenho e o clube votando no papel. É de cair os botiás do bolso. Eu fico indignada. A dinâmica de votação, inclusive, não é nada simples. O eleitor não vai lá apenas depositar um sim ou um não em uma urna, né? Quem dera fosse. Os destaques de forma separada. Que são aqueles artigos polêmicos, né? Onde não rolou consenso. Isso. Imaginar a contagem manual disso tudo gera uma sensação de retrocesso administrativo enorme para quem está de fora. Mas assim, o contraponto a essa visão de atraso tecnológico tá no pânico jurídico que domina o Parque São Jorge hoje em dia. Ah, o famoso pânico jurídico. Exatamente. A escolha do papel, pelo que a gente apura nos bastidores, não é falta de orçamento para totens digitais. É um mecanismo de defesa brutal contra a oposição. Para não melarem a votação. Isso. O histórico recente do Corinthians é marcado por liminares de última hora. No mundo da política de clube, o digital é visto como vulnerável. Entendi. Tipo, qualquer milissegundo de lentidão no servidor, qualquer tela que trave, já vira munição imediata para advogados correrem para o tribunal alegando fraude, sabe? E pedindo a impugnação imediata da Assembleia, claro. Exato. O analógico cria um rastro físico indestrutível. Se a oposição questionar o resultado, a comissão simplesmente joga as caixas de papel na mesa do juiz e manda recontar uma por uma. A lentidão desse processo de contagem manual é o preço que a gestão atual topou pagar, para ter uma blindagem jurídica contra os processos que travaram o clube em abril. Pois é. É revoltante atestar que a desconfiança interna é tão grande, mas tão grande, que a tecnologia precisa ser banida para garantir que a eleição não vire caso de polícia, sabe? É o famoso retrato da política do Timão. E tem um detalhe que muita gente está ignorando. Opa, manda! Contradição explícita no discurso de modernização. Ao mesmo tempo em que a diretoria exige o papel impresso agora em junho, o mesmo texto promete algo completamente oposto para o fim do ano. O voto digital. Isso.
O voto digital para o fiel torcedor nas eleições presidenciais. A tão sonhada democratização. A ideia do torcedor de arquibancada que canta aos 90 minutos debaixo de chuva e sustenta o clube ter voz direta na escolha do presidente. Uma bandeira histórica da torcida. Histórica. E, inicialmente, a leitura do texto traz um alívio enorme para as que finalmente entenderam que o bando de loucos não é só cliente, é parte decisória. Tem que ser, né? Mas olha, a leitura atenta da regra de transição joga um balde de água fria absurdo nessa celebração toda. A exigência para esse voto digital é ter 4 anos consecutivos de adimplência. 48 meses sem falhar. É muito tempo e muito dinheiro na realidade atual da sofrência econômica da nossa torcida. Eu fico perplexa. O debate aqui entra muito naquela zona de atrito entre a paixão e a razão administrativa. Eu sou muito pragmático quanto a isso. Explica o lado da razão, então. Do ponto de vista técnico e de governança, o sinal aqui é que a diretoria quer abrir o clube, mas mantendo um filtro muito forte. Um filtro financeiro. Financeiro e de fidelidade. Esse filtro de 4 anos ininterruptos é uma defesa contra o chamado sócio de ocasião ou aquele aventureiro de internet, sabe? Tem esse risco mesmo. Clubes de massa que abrem votação de forma irrestrita correm um risco gravíssimo de sequestro institucional. Como assim? Tipo, imagina um candidato populista com muito dinheiro para marketing digital. Ele poderia inflar o quadro de sócios oferecendo mensalidades baratinhas ali durante 6 meses antes da eleição. O cara compra a eleição. Exato. Esse exército temporário elegeria o candidato. E no mês seguinte cancelaria os planos todos. O prazo de 48 meses trava isso. Eu entendo essa blindagem técnica. Mas o problema é a realidade socioeconômica de quem vive o Corinthians no dia a dia. Com certeza. A corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. 48 meses pagando rigorosamente em dia, sem um tropeço. O trabalhador que tira do próprio sustento para pagar o plano é o primeiro a sofrer se a economia derrapa. Sim, perde o emprego, já era. Se ele atrasa 2 mensalidades, renegocia a dívida e volta a pagar, o contador zera. O clube está criando uma barreira de entrada altíssima. Exclui boa parte da arquibancada. Exclui demais. A mensagem subliminar é que eles querem a voz da torcida, desde que seja a voz da parcela com altíssima estabilidade financeira. É quase um clube de elite dentro de uma instituição de massa. Agora presta atenção nesse ponto aqui. Qual? A mudança estrutural na distribuição de poder, porque vai muito além de quem tem o direito de apertar o botão na urna. O novo estatuto propõe reduzir o Conselho Deliberativo para 200 membros. Uma baita redução. Uma baita redução. A criação de um segundo turno para a eleição da diretoria executiva e o ponto mais explosivo para os caciques lá do Parque São Jorge. O fim do chapão. O famoso e famigerado chapão. A maior anomalia democrática do Brasil. Para quem está ouvindo e talvez não tenha clareza de como funciona essa chapa fechada, o chapão, imagina que a fiel vai na padaria comprar um pão fresquinho. O cara escolhe a dedo 2 pães ótimos, mas o padeiro diz que a única forma de levar aqueles 2 é comprando um pacote fechado com 100 pães. E o resto tudo estragado. Tudo duro, mofado, sem qualidade nenhuma. Isso é o chapão. O eleitor quer eleger figuras que confia, que fazem um bom trabalho de fiscalização, mas é obrigado a engolir uma lista imposta pelos donos do poder. Isso garante a eleição daquela legião de conselheiros fantasmas, né? Gente que não contribui com nada tecnicamente. Nada? Entram só como moeda de troca. Ganham influência, ingresso de graça e ficam circulando lá pelo clube só porque pegaram carona nos nomes populares. Mas aí a transição para o voto majoritário individual, se aprovada, destrói essa máquina. A torcida vai escolher a dedo só o pão bom, acabando com os caciques. Pulveriza o poder daquelas dinastias antigas. Exato. E matematicamente a governança muda. Um conselho inchado é máquina de gerar despesa invisível. Reduzir para 200 foca a responsabilidade. Traz muito mais agilidade e responsabilização, principalmente nas dívidas, que é o que assombra a gente. Hoje, se aprova uma atrocidade financeira, a culpa se dilui numa multidão de anônimos. Ninguém é culpado de nada, né? Ninguém.
Mas com 200 caras eleitos individualmente, fica nítido quem validou aquele contrato duvidoso. E o segundo turno para presidente segue essa mesma lógica de legitimidade. Sim, se ninguém tiver 50% mais um, vai para o segundo turno. Porque, historicamente, a gente viu presidentes assumirem o timão com tipo 25% dos votos, só porque a oposição se fragmentou. O cara não representa a maioria e já começa acuado. Só que aí entra a parte mais preocupante. A trava da SAF. Isso, a Sociedade Anônima do Futebol. Toda essa mudança serve de base para a decisão mais crítica da década: vender ou não o controle do futebol. E o texto que vai para votação, dia 20, impõe uma verdadeira muralha para a criação de uma SAF no Corinthians. Não abre as portas assim tão fácil. Nem um pouco. A exigência é de 2/3 do Conselho Deliberativo. 134 votos num conselho de 200. Gente, o Corinthians tem uma política internamente muito rachada. Para conseguir consenso de 2/3 para decidir a cor do uniforme já é uma guerra, imagina para vender o controle do futebol. É quase impossível. E aí eu pergunto, como torcedora ansiosa, com a dívida enforcando o clube hoje, juros comendo a receita, essa trava de 2/3 não é um tiro no pé? Não atrasa uma salvação financeira se a água bater de vez no pescoço? O temor de ficar para trás no mercado é super válido. A gente vê os rivais aí recebendo aportes bilionários. Mas o objetivo de uma trava de segurança desse calibre, do ponto de vista institucional, é justamente impedir a venda na Bacia das Almas. Vender barato no desespero, né? Exatamente. O processo de virar SAF não pode ser um botão de emergência que você aperta no meio de um incêndio. Imagina se a aprovação fosse maioria simples. Metade mais um? Um presidente com boa lábia, enfrentando um mês sem grana para pagar a folha salarial, convenceria fácil essa galera a vender o clube para o primeiro fundo que prometesse dinheiro rápido. Ignorando garantias de longo prazo, proteção da marca. Sem pensar no amanhã. É a metáfora do sujeito endividado que vende a casa própria a preço de banana só para pagar a fatura do cartão no fim do mês. Nossa, pesada essa imagem. Mas é real. A trava de 2/3 não proíbe a SAF. Ela só obriga o clube a ter um projeto tão bom, tão transparente, que até a oposição seja forçada a concordar. Protege o patrimônio, sabe? Faz sentido. O clube não é de má gestão, é da história, da torcida. Vender a chave da nossa casa demanda um debate gigantesco. Total. O aprofundamento dessas regras revela um estatuto bem ambicioso, sabe? Papel impresso para evitar processo, filtro para o torcedor, fim do chapão, trava da SAF. Fascinante na teoria. Na teoria. Porque na engrenagem do Parque São Jorge, isso tudo desaba se as fundações não forem concretadas agora. O sucesso da Assembleia de 20 de junho será decidido, na verdade, no campo minado de maio. É a fogueira de maio. O encontro do dia 18, que é a próxima segunda-feira. A trincheira de verdade. O Conselho Deliberativo se reúne com o objetivo claro de aparar as arrestas do Conselho de Orientação, o famoso CORE. Eles precisam fechar qualquer brecha jurídica para não impugnarem a Assembleia Geral. Porque o CORE fiscaliza as finanças e baliza as decisões. O rito burocrático ali é impiedoso. Uma ata mal redigida, uma vírgula fora do lugar num regimento de 1900 e bolinha, e a oposição usa isso como gatilho. Os advogados não atacam o novo estatuto, eles atacam a forma como a reunião foi convocada. É a tática de guerrilha de bastidor. Protocolo uma liminar na sexta-noite, o juiz acata no sábado e pronto. O oficial de justiça suspende tudo. E a expectativa de um comparecimento recorde da Fiel na votação vira fumaça. Se a reunião de segunda-feira falhar, todo o planejamento desmorona e a gente volta para a estaca zero. E o Corinthians atravessa semanas que vão ditar a sobrevivência financeira. Se não organizar a base jurídica, a instabilidade contamina tudo, desce da diretoria direto para o vestiário. Reflete no campo, não tem como. Como renovar com o jogador, como contratar técnico, se o clube pode ter um vácuo de poder na semana que vem por causa de uma liminar. A bola pune e a burocracia também. A instabilidade atrasa pagamento e pesa a perna do jogador na hora de bater o pênalti. Nenhuma gestão técnica resiste a um clube fervendo todo dia. Por isso, tirar o timão das páginas policiais de crise não depende só de um camisa 10. Depende de regras claras que devolvam o clube para as mãos de quem realmente importa, que é a torcida. Assino embaixo. E a pergunta que fica para quem está assistindo, para a gente debater nos comentários,
A Fiel banca essa regra de 4 anos de pagamento para o torcedor votar e essa trava super rígida contra a SAF, sim ou não? É proteção ou é elitismo? Comenta aqui embaixo. Bora debater. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai,